Bom dia a todos. Parabéns para os 3 primeiros e para o Cláudio por todas as perguntas. E eu trabalho com ciência cardíaca, que é uma área onde a gente recomenda com frequência que o paciente faça atividade física. Mas a gente sabe, por literatura e por experiência pessoal, que às vezes o exercício em excesso pode fazer mal. E eu vou te dar o exemplo de um paciente de 38 anos, corredor de Ironman, e olha que humilhação. Na anamnese, ele falou assim: não, doutor, porque eu estava no quilômetro 80 da corrida e comecei a ficar cansado. Eu falei assim: pô, isso tá me humilhando, né? Que era uma maratona de 200 quilômetros. Então, no quilômetro 80 ele começou a ficar cansado. E aquele perfil físico, assim, super atleta, o cara fazia... Igual o seu. Exatamente igual ao meu. Além de correr, pedalava, fazia canoagem, fazia escalada, fazia de tudo. Só que ele realmente estava com esse cansaço, que era difícil classificar como um cansaço de insuficiência cardíaca. Só que ele já foi para mim com a ressonância. E a ressonância tinha dilatação ventricular e fibrose do ventrículo direito. Isso, na literatura, você tem alguns relatos de que a atividade física intensa possa induzir a fibrose ventricular direita, a fibrose atrial, talvez pelo mesmo mecanismo de arritmia, e tem aquela famosa curva em J, né? Excesso de exercício que poderia fazer mal. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Muito bom, Murilo. Essa curva em J, o médico adora uma curva em J. O sonho dourado do médico é achar um ponto de equilíbrio e tal, né? Se você olha os papers que sugeriram curva J e tal, o Carl Levy, a gente chama de Chip Levy, que é de New Orleans, é um cara muito bom, ele mesmo, maratonista sub-3, né? E ele começou a achar esse negócio, mas os intervalos de confiança eram gigantescos. E eu até mandei um e-mail para ele, realmente, tal, né? A gente conversou e tal, mas o que acontece? Nós não temos, na realidade, uma curva J em exercício. Isso aí eu acredito que está muito na mídia. Na mídia por quê? Se você tem uma maratona, por exemplo, tem um evento de Búzios aqui, vai sair uma notinha desse tamanho amanhã no jornal, que teve uma maratona em Búzios. Agora, infelizmente, e a mudança de não ter horário de verão pode ajudar nisso, porque a prova começou hoje com 27 graus, eu estava lá na largada. Então, é uma temperatura muito alta para começar uma prova que vai durar 5, 6 horas para muitas pessoas. Se você tiver um evento, vai ser notícia. Mas se tiverem 2 eventos, é a primeira página do Globo amanhã. Por quê? A gente tem um dom de explorar o errado, né? A maratona que ficou mais famosa foi a de Chicago, que teve 2 óbitos e teve que ser interrompida. Não as outras 100 versões dela que nunca aconteceram nada. Então, por que essa exploração... o indivíduo aumenta a troponina após exercício. Todo mundo aumenta a troponina após exercício. Você chegar na unidade coronária, correu e estava com a troponina aumentada, você vai ter um problema de diagnóstico. Porque o exercício aumenta a troponina. Isso não é lesão miocárdica, não. Há vários mecanismos que explicam isso. Então, o ventrículo direito fica disfuncional por 24 horas após uma prova. Fica. Mas provavelmente nos outros 364 dias, em geral, ele fica muito bem. Melhor que na maioria das outras pessoas. Então, alguns indivíduos, a gente não sabe quem, não sabe quais são os precursores, não sabe quais são a base genética, alguns indivíduos reagem mal a um determinado estímulo de exercício. Nós temos um case report publicado, que é muito interessante. É talvez o atleta brasileiro que mais treina. E como só existe esse cara com esse tipo de currículo, a gente até pôde botar o nome dele no paper, o jornal aceitou, ele fez uma carta e tal. O Alexandre Ribeiro, ele começou a correr a primeira meia maratona dele aos 12 anos, primeira maratona aos 17, e até hoje ele corre. Ele faz 25 a 30 horas de exercício semanal. A gente fez uma estimativa, ele deve ter mais ou menos 50 mil horas de treinamento ao longo da vida dele, né? E o Alexandre, por exemplo, ele ganhou 6 vezes o Ultraman. O que é o Ultraman? 360 km, você nada 10, aí você desce, pedala 90 uphill, aí no outro dia você pedala 360, no terceiro dia você corre 2 maratonas consecutivas sem parar, 84. E ele diz assim, e eu puxo logo na primeira maratona para deixar o pessoal já desanimado. Ele passa com 3 horas e 15 na primeira maratona e depois desse negócio. Ele venceu 6 vezes essa prova, o Ultraman. Então ele é um cara diferenciadíssimo. Sabe o que o eco dele dá, a ressonância? Discreto aumento de átomo esquerdo. Nem bradicárdico ele é. Tem 50 batimentos.
Vai ver no ramo feminino. Aí eu não posso citar os nomes. Alguns maiores expoentes brasileiros, historicamente, então. Aí pedi um colega, faz o eco. Ele me ligou. Poxa, estou chateado. O que foi que houve? Pô, igual a todo mundo. Não tinha nada. Então, há casos que acontecem a normalidade, mas você vai contar que nem você está contando hoje. Vão ser muito, muito raros. Né? E por outro lado... Um caso como esse, qual seria a sua orientação? A orientação tem que ser o que a gente chama de decision share. Né? Vamos chegar e dizer, olha só, você tem esse caso hoje em dia, para onde você quer ir? Mas eu quero continuar. Pode ser que você se dê mal fazendo isso. Foi exatamente o que eu fiz, e ele parou de fazer. Agora, jamais ser sedentário. Vamos achar um ponto que você fique bem, vamos te acompanhar, não está tendo mais alteração, tá ótimo. Agora, fração de injeção em repouso diz muito pouco sobre exercício. Lá na clínica é bacana, quando a gente recebe um residente, pô, esse cara está correndo bem, né? Aí tem 32 de fração de injeção. Como assim? E esse outro aqui que está correndo, essa senhora, tem 28. Mas como assim? O coração dela apanha, não bate? Apanha mesmo. Mas só que provavelmente na hora do exercício ela não está com 28. Né? Esse aqui está fazendo infra. É verdade, faz 2 milímetros de infra. A primeira vez que ele fez isso conosco foi em 1994. Tem 25 anos que ele está correndo conosco com esse infra. Né? Então, sem o reflexo óculo estenótico, né? Tem infra, tem que botar... Né? Calma. Vamos olhar. Excelente condição física. Pensa 3 vezes para fazer qualquer outra coisa. Inclusive porque o Adão você vai falar depois. Esse paciente passou a correr só maratona comum. Corre agora os 42 e ficou bem. E a área cardíaca dele voltou ao normal, mas a fibrose no PT continua lá. Legal. Aí você pode pensar o seguinte. Pega um indivíduo, se você tem um paciente de 50 e poucos anos de idade. Meu amigo, você é capaz de correr uma meia hora sem parar? Não. Isso é um problema. Você é capaz de sentar no chão e levantar usando no máximo a mão? Consigo não, doutor. 5 vezes mais chance de correr nos próximos 6 anos. Em pé, na intimidade do seu banheiro, você olha para baixo, você consegue ver o pé ou você vê a barriga? Problema, meu amigo. Então, olha só. Depois eu vou ver as taxas dele, etc. E tal. Se ele tivesse 3 indicadores, ele é um caso gravíssimo. Né? Merece intervenção. Muito bem. Vamos à última parte, infelizmente, com a doutora Gláucia, falando de metabologia. Doutora Gláucia. Bom dia. Tenho um imenso prazer de estar aqui com o Cláudio. O Cláudio foi nosso professor externo, convidado da pós-graduação do Fundão. Mas, assim, eu queria, antes de começar a fazer uma pergunta para o Cláudio, eu queria fazer uma pergunta para a plateia, né? A gente está aqui no sábado, ontem foi o Dia dos Médicos, todo mundo feliz. Eu quero saber ontem, quem fez exercício físico aqui e primeiro, quem fez exercício físico aqui? Beleza. Aí eu queria que vocês me dissessem, quem tomou um vinho? Né? Médicos e alcoólatras é a mesma associação? Eu quero saber. Então, Cláudio, eu queria que você dissesse se você tinha tomado vinho ou não, porque você dissesse que não. Eu ia te dizer que tomou, porque eu estava do teu lado. Não é? Então, assim, para começar nisso, eu queria só chamar a atenção, já que você falou da diretriz de prevenção, e eu fui a segunda autora da diretriz de prevenção, e trabalhei na primeira diretriz de prevenção. Você teve um upgrade do exercício. Se você for ver da primeira para a segunda, vocês subiram. Mas, na verdade, está reclamando à toa, né? Mas, na verdade, a questão toda é que a gente considera o indivíduo como um ser pleno, como um ser holístico, onde eu tenho que considerar as questões físicas, mental, espiritual, a complexidade do ser humano. E eu pretendo que as pessoas morram menos, mas é que elas morram felizes. Porque morrer mais, cheio de doença, não vai levar ninguém a lugar nenhum. E eu estou querendo dizer isso para você, porque, assim, desde os tempos da minha avó, dos meus avós, né, eles diziam assim, que coração de atleta era coração grande, e que você fazer muito exercício era ruim. E, por outro lado, as pessoas diziam assim, se você toma uma taça de vinho por dia, isso é muito bom, né? E eu vou melhorar, eu vou ter menos infarto, eu vou viver menos.
E vou ouvir mais, desculpe. E por conta disso é que várias pesquisas foram feitas. E, né, a questão do vinho, por exemplo, do Rivesterol, que a gente sabe que o vinho consegue aumentar HDL e colesterol. Isso está claro em exercício, em vários artigos de rato, de gente. Por outro lado, não está muito claro que, de fato, o exercício físico consegue aumentar HDL e colesterol. Nem que eu consiga, de fato, diminuir o colesterol total. Talvez eu consiga diminuir o triglicerídeo. Por outro lado, a gente tem várias evidências mostrando que a doença aterosclerótica coronariana, no indivíduo de longo prazo, e eu não estou falando aqui do indivíduo da zona cinzenta, do aumento do ventrículo direito, do aumento da troponina, do aumento do BNP, do pró-BNP, não estou falando nada disso, mas eu estou falando que vários trabalhos têm mostrado que pessoas que fazem exercício ao longo da vida, que na verdade a gente tem muito pouca documentação na literatura, de gente que faz bastante exercício ao longo da vida, tem mais, por exemplo, um score de cálcio aumentado, tem mais calcificação coronariana. E são trabalhos randomizados, duplos cegos, controlados, que estão mostrando isso. Então, na verdade, o meu questionamento para você é, a gente não sabe, pelo menos não tem na literatura, que de fato eu diminua a dislipidemia. O único estudo, para você ter uma ideia, o único estudo que embasa a nossa diretriz e a diretriz europeia é um estudo publicado no New England de 2008, se eu não me engano, dizendo que você tem melhora de dislipidemia. Então, eu sou apologista do exercício, eu mando todo mundo fazer exercício, mas o meu questionamento é o quanto isso de fato muda a doença aterosclerótica coronária quando eu faço mais exercício num volume muito maior, né? Eu tenho mais troponina, mais BNP, mais calcificação coronária, mais dilatação do ventrículo direito, mais hipertrofia do ventrículo esquerdo. Se eu faço ressonância, eu tenho mais realce tardio, né? Então, assim, eu tenho muita dúvida do quanto eu devo mandar do meu paciente fazer exercício em excesso. Eu acho que um pouco de exercício é bom, mas eu quero questionar você o efeito deletério do exercício. Por outro lado, eu tenho tranquilidade de mandar o meu paciente tomar uma taça de vinho. A pessoa, quando quer beber, fala qualquer coisa, não? Nossa Senhora! Eu mando meu paciente tomar uma taça de vinho. Nossa Senhora! 10 minutos ali. E é por isso que eu estou falando, considerando... E daqui a pouco vou dizer que cerveja artesanal também muda o não programa deu todo. certo. Vai beber. Como é que você me responde a isso, né? De longo prazo. Glaucia, grato pela tua pergunta, vou tentar pegar 3 pontos da tua pergunta. O vinho pode ser uma coisa interessante. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem nenhum dado brasileiro de follow-up que a gente possa ter essa, vamos dizer, maior evidência. Então, a gente se baseia em populações externas. Até que ponto essas populações refletem a nossa miscigenação aqui e se aplicam a esses dados de fora, também tenho dúvida. E você pega um indivíduo que nunca bebeu, recomenda aí começar a beber, talvez tenha vários outros comprometimentos envolvidos. Então, é sempre uma atitude complexa, uma decisão que eu acho que não pode ser uma diretriz para todo mundo, né? Talvez o chocolate amargo seja uma bela opção também, de aumentar taninos, etc. Suco de uva, mas é bem mais sem graça. Hã? O suco de uva, mas é bem mais sem graça. Então, quer dizer, há opções, mas eu vou explorar 2 pontos que você comentou, né? Score de cálcio. Realmente, atletas têm score de cálcio maior. Acho que há pouca dúvida em relação a isso, você colocou bem e tal. Só que quando você tem um indivíduo com score de cálcio de 100, sedentário, e um indivíduo com score de cálcio 100, fisicamente ativo, o fisicamente ativo morre muito menos. Bom, o que está se achando hoje em dia, vamos dizer, já publicado ou por ser publicado, ou em conversas com os pais que a gente sabe? O exercício mexe muito com o paratormônio. Então, acredita-se que aumenta o teor de cálcio, os ossos se beneficiam disso, e pode ser que você tenha mais calcificação em coronária. Pode ser até que essa calcificação em coronária seja benéfica. Coloque uma placa mais rígida, menos risco de romper. Pode ser. Temos certeza? Não. A única coisa que a gente sabe é que quando pega coortes muito longas de quem fez exercício versus a população em geral, você tem 7 anos a mais de sobrevida. Então, o que eu recomendo hoje em dia? Faz muito exercício? Não faz score de cálcio, não. Porque você vai arrumar uma confusão, o cara volta para dentro, doutor aqui me disse que eu estou hipersensivo, não sei o quê, o que o senhor acha que eu devo fazer? Quem mandou fazer isso? Isso está no teste do Sharma, diz assim, por que foi fazer score de cálcio? Você arrumou um problema. Então,
Eu digo, mas o médico insistiu. Então vamos já fazer psicoterapia de suporte. Olha só, você vai receber um valor aumentado, mas isso não quer dizer que você vai morrer. Então, eu já faço a abordagem prévia. Sobre colesterol, eu acho que a gente tem muita dificuldade em relação ao colesterol. Por quê? Eu não sei quantos de vocês aqui lembram das aulas de bioquímica, mas quando a gente pede uma série de exames laboratoriais, praticamente tudo é medido. O único que não é medido é o LDL e colesterol. Ele é estimado por uma fórmula, a fórmula de Friedel. Se você botar no Google, você vai ver lá. Se você muda com triglicerídeo, muda bonitinho aquele número. Aí você vai lá para o Hélio Magalhães e diz, Hélio, por que o laboratório não faz isso? Porque os médicos não se acostumaram a pedir isso. Quando você quer ver perfil glicídico do paciente, o que você pede? Você pede glicemia de repouso ou você pede hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada. Nós colocamos o homem na Lua. Eu estou no Japão, falo com o Mori aqui, como se eu estivesse aqui ao lado dele. Mas nós não conseguimos gerar um indicador de perfil lipídico que represente as 24 horas no dia? Não há tecnologia no mundo disponível para isso? Não há interesse nisso. E aí você pega um valor, em geral, de repouso, hoje em dia se questiona um pouco isso, mas em geral de repouso, e quer refletir o quê? O repouso. A única condição que você jamais tem 12 horas de jejum completamente parado. Aí é legal para padronizar? Mas é péssimo para exercício. Porque nas horas seguintes ao exercício, você tem uma mudança drástica do teu perfil lipídico. Isso nunca vai aparecer naquele exame feito 3 dias depois, quando o indivíduo deitado 12 horas depois. Então você perdeu a chance de ver exercício. O estudo não mostra. Não mostra porque mediu errado. Mediu o indicador errado, mediu a mangueira errada, mediu a avaliação errada. Experimenta dar um breakfast na América. Presunto, hambúrguer, tudo pela manhã, bacon. Então, e aí sai dosando o colesterol 24 horas. Ou bota um grupinho para subir a ficha chinesa, um dia o outro não sobe. Dosa colesterol de 2 em 2 horas, ver o que acontece. Pô, vai mudar muito. Mas por que ninguém faz isso? Porque não interessa a quem? A quem está trabalhando dessa maneira. Então eu acho, aí eu pego a diretriz da SBC, com todo carinho aqui, com toda a tranquilidade, diretriz de dislipidemia. Aí bloco Ctrl F, PDF. Só leio em PDF, só na tela hoje em dia. PDF. Ctrl F, exercício. 2 vezes a palavra aparece. Quando pedir um teste de exercício, não há uma menção à atividade física e exercício. Aí você bota a palavra estatina, aparece 37 vezes no documento. Cláudio, dizem inclusive que a questão da placa coronariana, eles aludem que isso, exatamente esse argumento que você fez, porque o argumento contrário é, quando você tem a placa coronariana e faz o exercício, você pode facilitar a ruptura dela, e é por isso uma das razões que talvez você tenha eventos coronarianos, indivíduos que morrem em maratona, por exemplo, por conta disso. E que, pelo contrário, o exercício que aumenta a placa de cálcio, quer dizer, aumenta o score de cálcio, tem um tipo de deposição de cálcio igualzinho da estatina, que, na verdade, eu sou apologista da estatina, mas os estudos dizem que eles talvez previnam a morte nesse sentido, porque é igualzinho a estatina, então fica aquela placa mais estável. Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia. Antes eu gostaria de agradecer o Caruso, eu vejo muito o programa Roda Viva, muito obrigado pela deferência de fazer, ficou muito legal. Tá? Você fica vendo a gente à distância. Por nada. Por nada. Muito legal. Agora, Glaucia, vamos pensar um pouquinho de outra maneira, né? Vamos pensar risco relativo, risco absoluto. Às vezes eu recebo, vamos para 2 casos hipotéticos. O cliente chega para você, tem 250 de colesterol total, 140, 150 de LDL. 2 clientes com a mesma condição. Esse aqui, os 2 de 50 anos. Esse aqui tem um VO2, chega para mim e diz assim, não, eu corro a meia maratona com facilidade. Então já é 15 plus médios, por definição. Chance que esse cara morrer, 0,01, 0,05 ano. Esse é o risco relativo dele de morte. O que eu vou melhorar dando estatina para ele? Talvez por 0,05 para 0,045? Irrelevante. Mas eu tenho grande chance de fazer com que ele não faça mais exercício. Pelo menos 10% dele vai ficar com dor, vai ficar com não sei o quê, não vai querer fazer mais o exercício que fazia antes. Então, é um problema. O outro, 250. Olha, o VO2 dele, ele mal consegue andar 5 minutos sem parar. Meu amigo, isso é um caso grave. Vamos tratar com tudo que existe na farmacologia que você possa melhorar.
Ou seja, a medicina não pode ser feita por computador, a medicina tem que ser feita por cada um de nós. Pela percepção, por juntar todo o quadro, pela espiritualidade, etc. O nosso problema não é aumentar o lifespan. Lifespan, o pessoal aqui quer craque em CTI, faz a gente ficar muito tempo. Mas eu quero aumentar o meu health span. Eu quero viver muito com qualidade. E declaração pública. Se algum dia vocês o verem e falarem, poxa, o Gil estava correndo e morreu. Morreu bem. Contente. Morreu feliz, né? Não, morreu no CTI depois de 4 meses, coitado. Ele não queria isso. Então, olha, Cláudio, então Tá só bom. para saber, assim, já que a gente quer melhorar a nossa qualidade de vida, eu queria só perguntar aqui, quem agora, hoje, sábado, vai sair daqui, vai correr agora, vai correr ou vai fazer uma atividade física? Quem não for, vai tomar um vinho com a E Glória. quem vai tomar um vinho hoje, no sábado, mais tarde, durante o almoço e jantar? Olha só, não são mutuamente exclusivas as atividades. Você pode combinar. Cláudio, eu acho que a SBC vai mudar de nome. Sociedade Brasileira de Cardiologistas Alcoólatras. Anônimos. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do Dr. Cláudio, que se dignou a vir aqui em Búzios, agradecer a plateia que encheu a nossa sala e aos nossos debatedores. Muito obrigado. Vamos agora começar a sessão dos highlights com a presidência do Dr. Anderson Madeira. Ajuda uma foto. Olga, uma foto ali.